Oi pessoal, tudo bem? Olha só, esse bolinho a noiva pediu sem nada, ela botou flores naturais, no caso é um noivado. Esse docinho não foi eu que fiz, mas a decoração ficou muito linda. Noiva na tela. Pessoal, se você quiser fazer um bolo comigo, aqui é a comprovação do que o meu bolo fica bonito e elegante. Claro que depende de algumas coisas, né? A gente tem que botar uma decoração que valorize também o bolo. Pessoal, eu vou fazer botar aqui o recheio aqui no bolo. Eu tenho aqui uma massa de bolo que eu dividi em 3. Aqui só tem uma massa. Eu dividi em 3. Por quê? Quando a gente divide a massa em 3, não importa a quantidade que seja, para montar um bolo assim, no caso, ele fica mais instável. Ele não corre tanto risco de desabar. Aí eu vou umedecer com leite. Eu gosto de umedecer com leite, porque eu acho que dá bastante sabor também. Eu gosto de fazer assim para não ficar só no centro. Não precisa furar a massa, no caso essa massa aqui é fofinha. Ó, fofinha. Esse bolo é para amanhã. É um noivado, esse aqui vai ser o bolo da mesa. Vou fazer também uns bolos de corte. Qual o recheio que eu vou botar embaixo? Eu aqui tenho 2 recheios aqui. Tem esse aqui que é beijinho. E tem esse aqui que é doce de leite. Doce de leite. Eu cozinhei a lata. Inclusive eu cozinhei 4 latas. Ele ficou um pouquinho acima do ponto que eu queria. Agora eu vou fazer o seguinte. Como eu tô achando que ele tá muito duro, no caso eu posso botar um pouco de... Mas eu não vou botar. Um pouco de creme de leite. Mas eu não vou botar. Ó. Se fosse pro bolo de corte, eu poderia colocar creme de leite. Mas nesse caso aqui é melhor não arriscar, porque ele vai... Vou ter que transportar ele. Esse bolo não pode dar errado. Ah, mas é um bolo pequeno, realmente é um bolo pequeno, mas mesmo sendo um bolo pequeno, se você não estruturar ele direito, ele pode dar errado, porque no caso eu vou de Uber. Tem Uber que não tá nem aí se você tá carregando o bolo, se você não tá. A cliente quer com bastante recheio. Eu acredito que esse recheio é suficiente. No caso, porque ela pediu. Ó. Eu posso umedecer aqui no leite e fazer isso aqui, ó. Pra que a colher sambe no recheio. Aí, o que eu vou fazer? Como eu já deixei a massa no ponto que eu queria, aqui tem uma receita de brigadeiro. Que eu faço pra fazer brigadeiro de beijinho,
Pronto. Quando eu colocar a outra massa aqui, esse recheio vai se assentar. Eu tenho duas massas aqui. Eu tenho essa e tenho essa daqui. Eu vou colocar essa aqui. Não vai fazer muita diferença, mas a massa tem dois lados. Esse lado aqui, você tem que ter cuidado, porque esse lado aqui, ele desliza, dependendo do recheio. Eu não gosto de tirar, que eu acho que é um desperdício. Aí aqui, eu vou tirar o papel toalha que eu coloquei pra ele não grudar. Ó, você viu que a massa é bem firme. Eu não vou colocar assim. Eu vou colocar assim. E agora que vem o segredo também. Você aperta bastante, que é pra poder a massa se acomodar. Vou umedecer. E a gente sempre coloca o recheio mais leve na parte de cima. Ah, mas quando eu for virar o bolo, essa parte não vai ficar para baixo? Sim, era para ser, mas o que acontece? Quando você for virar o bolo na hora de confeitar, você vai tirar o bolo da forma e voltar ele para a mesma posição que ele tava. Ele vai continuar assim. Eu assistindo vídeos na internet, eu descobri essa técnica que eu comecei a perceber que realmente faz sentido. Por exemplo, você coloca o bolo aqui. Aí você coloca esse recheio aqui, que é mais sensível. Quando você vai desvirar ele, aí você não pode deixar esse recheio para baixo, tem que voltar ele para essa posição. Porque aqui na forma ele se acomodou. Ele está a noite toda, ele vai ficar a noite toda. Então, ele vai ficar acomodado. Oi. Então, eu tenho que manter ele na mesma posição. Para que não aconteça nenhum problema com a estrutura. Ó. Essa cliente, ela é bem simples. Ela não quer nada, ela só quer que eu passe chantilly branquinho. Ela é muito simplesinha. Ela gosta de tudo simples. Mas eu vou caprichar, né? Fazer o que eu posso aqui. Aqui. Ó. Quando você sabe se o bolo tá no ponto de estar... que você já umedeceu o suficiente, você faz isso aqui, ó. Ó, você vê aqui, você vê o leite. Mesma coisa se fosse água água fervida com açúcar. Agora, eu vou colocar este recheio aqui. Eu acredito que vai ser suficiente. Quando o recheio é mole, por exemplo, se você está fazendo um recheio de mousse, você não pode umedecer a massa muito, porque senão ela perde estrutura. Vamos aproveitar todo o recheio. Era para eu ter colocado um saco maior. Você pega, compra aquelas bobinas e usa os sacos. Essas luvas, elas não aderem muito, mas elas são bem baratinhas. E vem tudo limpinha no saquinho. Você pode usar para decorar bolo. Aqui, ó. Esse recheio eu não vou trazer muito pra ponta.
Aqui é a outra massa. Um dos segredos do bolo é você não deixar ele assar para ressecar a massa. Ele fica mais gostoso. É técnica. Com o tempo a gente vai aprendendo. Agora eu vou colocar aqui e vou apertar. Se eu tivesse trago esse recheio até aqui na lateral, ele ia praticamente vazar. Vazar que eu falo assim, ele vai ficar muito expandido. Como ele é um recheio mole, ele vai pra lateral. Apesar que ela me pediu bastante recheio, eu vou botar só esse tanto porque eu não quero que esse bolo fique desestabilizado. Porque uma quantidade de recheio também muito grande desestabiliza o bolo. Agora eu vou aproveitar aqui, vou botar o leite suficiente aqui. Caso não dê pra umedecer, eu coloco mais. Meus bolos nunca azedaram com leite, porque eu gosto de fazer o bolo fresco. Eu não deixo o bolo muito na geladeira de dias. Tipo, o cliente quer o bolo pra daqui a 4 dias. Eu não vou fazer o bolo hoje, eu vou fazer um dia antes. Vou botar mais um pouco. Porque ele vai sugar, né? Vai, até amanhã esse bolo vai estar bem, vai estar úmido, mas vai estar, o leite não vai estar assim, ó. Ele vai estar totalmente impregnado na massa. Ó, o leite subindo. Perfeito. Eu já observei também que se a gente colocar o recheio, colocar a massa, no caso o disco, mas você não fizer esse movimento, para que o recheio ele tem que ficar aderido na massa, colado. Porque senão, na hora que você for transportar o bolo, o disco de massa vai descolar. E por isso também que às vezes acontece do bolo quebrar no transporte. Às vezes, para quebrar, não precisa ser um bolo grande não, gente. Pode ser bolo pequeno também quebra. Eu vou pegar um papel filme e colocar aqui. Se você não tiver papel filme, você pode pegar saco de bobina. Você pode pegar uma sacola limpa. Coloca esse saco mesmo. No caso, esse saco aqui, ó, de bobina. Eu compro as bobinas. Esse aqui, ele é mais fino. No caso, ele é muito bom pra fazer isso aqui também, porque você economiza. Não precisa comprar um saco caro. Ó. Agora você vai passar a mão.
porque ele desceu bem. Aí aqui, passa algo aqui, ou então você veste com outra sacola, uma sacola grande, e põe no freezer, na geladeira, onde você desejar. Isso são dicas para que o bolo no final dê certo, porque às vezes você prepara um bolo ali com tanto carinho, já aconteceu comigo, com tanto carinho, com tanto zelo, e no outro dia, na hora que eu fui transportar o bolo quebrou. Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui, na hora de... Isso aqui não é bem uma prensagem, mas não deixa de não ser, né? Você tá acomodando o bolo no recheio, na forma. A prensagem, você tem que colocar um peso. Tipo, exemplo, pega uma panela, um exemplo, algo que dê certinho aqui, e você bota peso em cima. No caso, isso aqui não é uma prensagem. E é isso, eu espero ter ajudado quem tá iniciando aí na confeitaria, porque o início é muito difícil. Eu espero que essa dica sirva para ajudar a vida de alguém aí.